Por que você não deve mentir no currículo? Essa pergunta pode parecer óbvia, né? Mas fica aqui comigo que eu vou te explicar por que não é tão simples assim. Roda a vinheta. Conta pra gente, você já deu aquela mentadinha básica no currículo? Aquela mentirinha de nada, sabe? Será que pode dar errado? Um levantamento da consultoria DNA Outplacement mostrou que cerca de 75% dos currículos enviados aos departamentos de recursos humanos das empresas em 2018 no Brasil continham informações distorcidas. Por aqui, a mentira mais comum era de aumentar o salário atual ou o último salário recebido, seguido da mentira sobre o nível de inglês. Olha lá, hein? Estamos de olho, então fica ligado que você pensa que não, mas os recrutadores estão de olho se você está mentindo no seu currículo. Pois saiba que, se você mentir no currículo, a vergonha vai ser a consequência mínima da história. Essa mentirinha de nada pode prejudicar sua imagem profissional ou até ocasionar uma demissão por justa causa. As pessoas tendem a mentir bastante no currículo, principalmente nos quesitos de formação, idiomas, experiência, etc. Seja aquela aumentadinha mínima até mentiras pesadas. Tem gente que leva a outro nível e isso é um problema grave, pessoal. Em 2013, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, ela rejeitou um projeto de lei cuja proposta era justamente tipificar como crime a falsificação de currículos. Mas essa rejeição ocorreu porque, teoricamente, o artigo 298 do Código Penal já enquadra essa questão, prevendo reclusão de 1 a 5 anos para quem falsifica documento particular, incluindo currículo. Já pensou ser preso por um vacilo desse? Quer um exemplo de como você pode ficar em maus lençóis se mentir no seu currículo? Eu vou te contar um relato pessoal. Isso sem falar que todo profissional de RH é praticamente treinado para identificar se você está mentindo. Eles recebem vários currículos por dia e já estão mais do que acostumados na hora de fazer essas análises. Além disso, mesmo que você consiga enganar bem o profissional na hora da entrevista, na hora que você for contratado, eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde. Aí cabe até uma demissão por justa causa, como eu já comentei, e vai queimar o seu currículo e o mercado é pequeno, reduzindo ainda mais as suas chances de contratação em outras empresas. E acredite, o mercado é muito pequeno mesmo e as empresas se conversam. Então, fique ligado em relação a isso. Teve uma vez eu me candidatei a um processo seletivo para trabalhar em uma startup. Era ainda lá na minha primeira faculdade, já tinha me formado, mas era na primeira área de atuação que eu estava me especializando, que era no marketing. E aí, estava lá, na hora da entrevista, o entrevistador estava com meu currículo em mãos, aqui impresso, e aí ele foi passando, conversando, batendo um papo, e aí chegou em idiomas. Estava lá inglês, fluente. Aí ele falou, você fala inglês, né? Eu falei, falo, tal. Aí daquele momento em diante, toda a entrevista foi em inglês. Ele nem me perguntou se tudo bem por mim continuar a entrevista falando inglês. E aí você imagina se eu tivesse mentido no currículo, se eu tivesse colocado que era fluente e não fosse, na verdade. Ali eu já teria descartado na hora, fora a vergonha que eu ia passar por não conseguir continuar o papo, entendeu? E aí, não bastando isso, quando eu fui aprovado e tudo mais, fui trabalhar lá, e o CEO da empresa, ele era um português, ele falava 8 idiomas, sem brincadeira, eu admirava ele por isso. E aí teve um belo dia, ele veio, chegou lá pra mim, bateu aqui nas minhas costas, falou, Micael, você vai almoçar hoje por aqui e tal, não sei o quê, vamos almoçar junto? Eu falei, vamos. Aí a gente estava indo almoçar, nós dois caminhando ali na região da Faria Lima, em São Paulo. Aí ele falou, você fala italiano, né? Eu falei, falo, minha família é italiana, tal, já tive oportunidade de ir para lá conhecer. E, vamos falar em italiano hoje, faz tempo que eu não falo, tal. Aí eu falei, não, vamos, tudo bem. A gente foi o caminho inteiro, almoçamos e voltamos o tempo todo falando em italiano. E mais uma vez eu fui testado. Então, se eu tivesse mentido no currículo, porque ele não me entrevistou durante esse processo, só que ele sabia, ele tinha visto o meu currículo, ele sabia que eu falava italiano, não à toa ele foi e me perguntou. Então, mais uma vez, se eu tivesse mentido, eu teria caído por água. Enfim, sem falar que todo profissional de RH ele é praticamente treinado para identificar se você está mentindo. Eles recebem vários currículos por dia e já estão mais do que acostumados na hora de fazer as análises. Além disso, mesmo que você consiga enganar bem esse profissional na hora da entrevista,
Na hora que você for contratado, eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde no seu dia a dia, como eu acabei de exemplificar para vocês. E aí cabe uma demissão por justa causa que vai queimar o seu currículo, reduzindo ainda mais as suas chances de contratação em outra empresa. E mais cedo ou mais tarde você vai cair da cadeira. Então, para a gente fechar, o ideal é ser sincero. Coloque apenas informações verdadeiras no seu currículo. Se você fala inglês, por exemplo, mas tem um pouco de dificuldade, tente explicar isso durante a entrevista. Fala que você está fazendo curso e tal, informa a sua intenção de aprimorar o idioma, de fazer cursos e etc. Se isso for verdade, é claro. Então se empenhe em sempre aprender coisas novas e relevantes para a sua área, para colocar no currículo no lugar de ficar mentindo. E se tiver oportunidade, aprenda inglês, é muito importante. Há vários cursos gratuitos por aí e muito conteúdo disponível na internet. E também muitos dos cursos gratuitos, eles oferecem inclusive certificado que você pode fazer, aprender e colocar no currículo. Combinado então? Bom, essa foi a minha dica. Eu sou Eduardo Micail e esse foi mais um vídeo do Engenharia 360. Se você curtiu, deixa aquele like, manda para uma pessoa pelo menos que você acredita que esse vídeo vai fazer sentido e vai ajudar. Isso é muito importante para nós, para que a gente consiga continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e também entendendo o que vocês querem que a gente produza de conteúdo, que a gente grave, enfim. Faz muita diferença o seu like, o seu comentário. E se você tem alguma passagem também parecida com essa, deixa aqui nos comentários, eu vou querer saber, eu sempre leio cada um dos comentários que vocês deixam por aqui. Um grande abraço e até a próxima!